Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, os homens gostam de medir baseados na sua justiça, mas para Deus existe uma só justiça, a justiça de Deus. Posso ter um amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Qualquer que é criado diretamente por Deus é chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus da mesma forma como Jesus, ok? É o filho de Deus. Nós não somos unigênito de Deus, somos filhos de Deus. Jesus é único unigênito. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Nós somos totalmente homem. Amém? Nascidos como filhos de Deus na família de Deus. Esses anjos não têm isso, eles não têm a posição de família de Deus, mas são filhos de Deus porque foram criados diretamente por Deus, como Adão foi chamado filho de Deus, porque ele foi criado diretamente. Depois disso, o homem se une a uma mulher e produz filhos. Não são diretamente criados por Deus. Somente quem é diretamente criado por Deus é chamado filho de Deus. Não fala no sentido de família, como nós somos. Você está me entendendo? Em Jó, capítulo 1, quando os anjos se apresentaram a Deus, Jó capítulo 1, 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Note isso, Satanás é um anjo caído, mas ele veio também. Jó 38, quando Deus fala da criação, ele diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, prova que as estrelas podem fazer música, ok? E todos os filhos de Deus jubilavam. Durante a criação, quem eram os filhos de Deus? Os anjos. Portanto, em Gênesis 6, mais uma vez, o que aconteceu é que o diabo queria corromper a semente da mulher. Porque se ele corrompesse a semente da mulher, ele podia assegurar sua posição. Você está comigo até agora? Portanto, o que aconteceu? Antes do dilúvio de Noé, eles viviam centenas e centenas de anos. Adão viveu 930 anos, ainda estava vivo naquela época. Naqueles dias viviam muito, tinham uma longa vida. Esses antediluvianos viviam longas vidas. Durante esse tempo, o que aconteceu foi que anjos caídos, eles vieram às filhas dos homens e tomaram a forma de homem e tiveram sexo com as filhas dos homens, produzindo nefilins terríveis. Hoje, nós temos uma versão corrompida na mitologia grega. Você, na mitologia grega, vê quadros de gigantes. Nós dizemos, é simplesmente fábula, mas alguns naquela época, durante o tempo de Alexandre, ainda lembravam dos gigantes da terra. Hércules e os chamados semideuses. Nós temos a figura de um ciclope. Estranho. Eu pedi para o Patrick desenhar isso, mas quis dizer para ele para não desenhar em frente do espelho. Mas ele desenhou. Ele desenhou. Não, ele é um cara lindo. Portanto, esse é um gigante que ele desenhou ontem. Existiam gigantes naquela época, nefilins, da palavra os caídos. Gênesis 6, mais uma vez. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Portanto, naqueles dias são os dias antes do dilúvio. E foram todos destruídos. E também depois, é depois do dilúvio. E depois do dilúvio houve uma outra erupção de anjos caídos que vieram às filhas dos homens e geraram dessa vez os anaquins e os refaíns, todos da linhagem dos nefilins. E quem Deus levantou para destruí-los, para exterminá-los, foi Israel. Onde esses gigantes estavam concentrados? Satanás sabia a importância de Israel e eles estavam lá como os cananitas. Quando Deus disse para Abraão para ir para a terra, a Bíblia diz que
de forma muito apropriada que os cananitas já estavam na terra. Eles estavam ali para destruir a promessa de Deus para Abraão. Eles estavam ali para parar a promessa de acontecer. Ok? Portanto, existiu uma erupção desses anjos vindo às filhas dos homens antes do dilúvio. O dilúvio os destruiu e depois uma outra erupção depois do dilúvio. Para estes, Deus usou Israel. Davi matou Golias. Golias era um gigante dos filisteus. Muitas vezes a Bíblia diz coisas como que eles eram fortes, enormes, grandes. Alguns deles tinham 11 dedos. Não olhe para o lado. Não temos gigantes aqui entre nós mais. Qualquer semelhança é coincidência. Mas eles estavam naqueles dias lá. E Deus levantou Israel para destruí-los. Por que não outro dilúvio? Porque Deus prometeu a Noé não mais dilúvio. Ok? Portanto, Satanás ouviu, ficou feliz e disse, eu posso ter mais uma erupção dos meus anjos caídos, vindo às mulheres dos homens, mas Deus levantou Israel. Você está me escutando? Está aprendendo? Deixe-me provar para você uma vez mais que esses filhos de Deus, eles deixaram a sua habitação espiritual e tomaram um corpo humano. Em Judas, versículo 6 diz, e os anjos que não guardaram o seu principado aqui no grego significa o lugar original, seu corpo, e deixaram a sua habitação. Essa palavra habitação aparece 2 vezes somente aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 2, que diz que o nosso corpo um dia receberemos um corpo ressurreto. Paulo fala do nosso corpo, a mesma palavra usada aqui. Ok? Em outras palavras, deixaram seus corpos, sua habitação, o corpo que os seres espirituais têm, deixaram essa habitação e assumiram o corpo de homens, se tornaram estranhos. Portanto, eles assumiram todos os equipamentos de um corpo masculino. E a Bíblia fala deles, esses anjos Deus os reservou em escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Você pode ver isso? Portanto, onde estão eles hoje? Esses anjos caídos, você tem medo de sair daqui e encontrá-los nas ruas aí? Ok? Estuprando mulheres? Não. Esses anjos, o que aconteceu depois dessa segunda erupção, Deus os prendeu com cadeias. Agora, existem demônios aí, anjos caídos, mas esses demônios não estão presos. Por quê? Porque não são aqueles que participaram disso. Os que participaram disso, Deus os prendeu, foram presos antes do juízo. Você me segue? E para provar que é um pecado sexual, próximo versículo, assim significa como? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, indo após outra carne, isso é perversidade sexual. Ok? Foram postos, por exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Portanto, aqui fala de sexo pervertido. Esses anjos tiveram sexo com as filhas dos homens, produzindo gigantes. Eles eram enormes e grandes em tamanho e também em maldade. Você está comigo? Ok, vamos continuar para Gênesis 6. Eu amo vocês. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A propósito, os anjos não ajudaram Noé a construir a arca. Eu vou dizer para vocês o que eu penso que os anjos fizeram. Isso é explicado pela antropologia quando você encontra um grande crânio em algum lugar. Esses são os anjos caídos. Não esqueça, eles têm um corpo de homens porque a mãe era humana. Portanto, o esqueleto é parecido quando você encontra um crânio grandão, ok? Não pense que é do seu patrão, pode ser um dos anjos. É claro, a evolução vai tentar explicar de outro jeito, dizer que é o elo perdido. Eles constroem a teoria de um macaco que vai e caminha como homem depois, baseado num dente que encontraram. Mais tarde fica provado cientificamente que esse dente é o dente de um porco extinto. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou.
ok? Chimpanzés estão ainda aí, ok? Os cientistas nos dizem que tudo que você deixa se degenera, não melhora. Da vida inferior à vida superior, tudo degenera-se. Se você colocar café aqui, café morno não fica mais quente, se torna mais frio. Tudo se degenera. Portanto, vamos continuar. Meu objetivo não é ir para o lado científico, quero para o espiritual, que é mais importante, mas eu preciso explicar da parte científica porque nossos jovens estão sendo bombardeados. Especialmente depois desse filme. Ok? Era má continuamente todos os pensamentos do coração, e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e pesou-lhe no coração. Versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Você deve entender que até aí a erupção era tal que cobriu todo o mundo, centenas e centenas de anos, todo mundo estaria na forma de homens pervertidos. Metade anjos, metade homens. E a mente era má continuamente, ok? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé encontrou graça. Essa é a primeira menção de graça na Bíblia. E diz que Noé encontrou graça. Quando nos aprofundamos mais, o que encontrou graça aos olhos do Senhor? Noé. O que significa Noé? Descanso. Noé significa descanso. Descanso encontrou graça aos olhos do Senhor. Muitas pessoas têm a ideia de que graça somente está lá em alguém quando essa pessoa está com muito pecado. Mesmo que isso seja verdade em parte, que onde o pecado abundou, superabundou a graça, alguém que nunca pecou como Jesus pode ser cheio de graça. Por quê? Porque é cheio de descanso. Quem é cheio de descanso é cheio de graça. Você me acompanha até aqui? Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Devo dizer isso para você, 2 Pedro capítulo 2, falando sobre os anjos caídos, fala isso. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas você pode dizer, pastor, mas esses são os anjos que caíram quando Lúcifer caiu. Continue lendo. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo. Contexto. O contexto é chave. O contexto não é a queda de Lúcifer. Naqueles dias antigos, no início está falando do tempo de Noé. Os anjos que estão presos no inferno hoje estão presos em cadeias eternas, cadeias de escuridão, e a palavra inferno aqui é usada somente uma vez em todo o Novo Testamento. Deixe-me dizer, inferno é Sheol, é Geena, esse aqui é Tartarus, que foi usado só uma vez. Significa que os anjos caídos, eles foram julgados antes, comparado com os outros anjos caídos, são demônios, você não pode vê-los, são aqueles que estão instigando você a fazer errado, são aqueles que estão trazendo problemas no seu casamento, aqueles que trazem aflições, aqueles que trazem enfermidades e doenças. É por isso que quando você usa o nome de Jesus, as enfermidades vão embora. Se for natural, você se ajusta, você se cuida, descansa e vai embora. Se for espiritual, tem uma causa. E por isso você precisa usar o nome de Jesus. Para toda enfermidade, use o nome de Jesus. Mas quando você usa o nome de Jesus, uma enfermidade que é por causa espiritual, como aquela mulher que estava presa pelo espírito de enfermidade, Jesus tocou naquela mulher encurvada, ela foi liberta, era uma enfermidade espiritual. Use o nome de Jesus. Na verdade, é mais fácil, porque se não é orgânico na sua causa, você ordena que o espírito vá embora. Algumas pessoas perguntam por que as enfermidades mudam de lugar, vão de uma parte do corpo para outro. Não sabem que é um espírito. E se move de um membro para outro membro, você corta esse membro e depois de um tempo aparece em outro membro. Provavelmente é espiritual. E todos os espíritos se submetem ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, das coisas dos céus, celestiais, coisas da terra, humanas, e debaixo da terra, infernais. Todas se prostram ao nome de Jesus. Posso ter um amém? Está muito claro. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, uma das 8 pessoas. Noé e a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. No filme, isso é salva uma das noras. Noé e o seu filho mais velho. Por que vocês não permanecem com a Bíblia?
Sem, Cão e Jafé e suas 3 esposas. Note uma esposa. Você sabe o nome dela? Eu descobri. Sabe qual é o nome dela? Quem sabe? Joana. Joana da Arca. Ok, esquece isso. Portanto, uma das 8 pessoas, ok? Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e as 3 esposas, exatamente 8. Você sabia que a língua chinesa é muito antiga? Nos anais da história chinesa fala a respeito do dilúvio. E, na verdade, quando eles desenvolveram a sua linguagem, a palavra Shuan, para barco, olha aqui. Ok? Tem um show, tem um pá, e tem kou, que faz um barco. Note, 8 pessoas, 8 bocas, que descrevem a boca Henkou, ok? Henkou. 8 bocas. Num barco. Portanto, 8, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8. Amém? De volta a Gênesis. Na verdade, de volta a 2 Pedro. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, 8 pessoas, pregoeiro da justiça. Ele não somente estava construído com uma mão, segurava o martelo com outra mão, ele estava proclamando a palavra de Deus. Dizendo para as pessoas, salvem-se, o juízo está vindo, eles riram dele. Não é que Noé fosse cruel e estivesse, vocês vão todos para o inferno, literalmente. Não é como se nós estivéssemos dizendo para eles, não façam isso, não tenham sexo com os demônios. Hoje, a situação está acontecendo de novo. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, as pessoas estão se envolvendo com espíritos demoníacos. Estou dizendo para vocês, a situação, nós temos lidado com casos quando demônios estão fazendo perversões sexuais com mulheres e com homens também, quando eles estão dormindo. Você deve usar o nome de Jesus. Não se preocupe, você não vai ficar grávida. Ok? Mas esses demônios estão tentando imitar aqueles demônios que estão em cadeias eternas. Aqueles demônios estão presos já. São chamados sucumbos e incumbos. Demônios que se envolvem com sexo. Se você tiver um pesadelo, levante-se e repreenda em nome de Jesus. Demônios que trazem sujeira para a sua mente. Ira para as suas emoções. Eles dizem que não existe Deus ou que Deus é mau, exigente. Aqui, Noé estava pregando e nenhum deles se arrependeu. Isso fez Deus trazer o dilúvio para o mundo do ímpio. Voltemos para Gênesis 6. Você está entendendo agora? Ok? Glória a Deus. Essa é a genealogia de Noé. Noé era um homem justo. Homem justo não era justo por causa do seu caráter. Ele era justo por causa do sangue do cordeiro. Deixe-me provar isso para você. Vamos para Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, pais, escutem. Pela fé, você precisa ser um dos de Deus para os seus filhos. Comece a construir sua arca, mesmo antes de cair uma gota de chuva. Comece a preparar para a salvação da sua casa. Veja o que eles veem, veja o que eles escutam. A vida deles é como cimento fresco. Não deixe que alguém escreva ali, porque depois que está lá vai ser difícil tirar. As crianças são preciosas. Esteja seguro que eles estão assistindo programas cristãos na televisão. O desenho preferido do meu filhinho é a Arca de Noé. E eu tenho que assistir com ele todas as noites. We are friends on the floating zoo. Eu posso até cantar. Friends on the floating zoo. Você pergunta a Justin, o que você quer assistir? Ele diz a Arca de Noé. Esteja seguro que o coração deles está cheio da palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, da meninice, conhece as sagradas letras. A palavra menino, no grego, literalmente significa bebê.
Nunca é muito cedo para ensinar. Diga para eles, você pensa que eles estão só brincando, mas eles vão ouvir você dizer, Deus ama você, Jesus te ama, Jesus é o bom pastor, Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Certa vez meu filho viu um vídeo musical e Jesus estava pendurado na cruz e nós perguntamos por que Jesus morreu. Ele disse, por nossos pecados. Ele só tem 2 anos e algumas semanas. Então simplesmente fale e eles vão escutar. Eles podem parecer que não estão entendendo, mas estão recebendo. Desde a meninice conhece as Sagradas Escrituras que te fazem sábio para a salvação. Voltemos aqui. Portanto, ele preparou, divinamente avisado, Noé pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não pelas obras. Portanto, Noé, porque Deus salvou Noé e sua família? Porque eram os únicos totalmente humanos ainda. Depois de centenas e centenas de anos, a erupção foi completa e Deus tinha que enviar o dilúvio por causa da sua graça e da sua misericórdia. E assim Deus pôde preservar a raça humana. Deus podia mostrar a fidelidade da sua palavra. E o Messias viria, esmagaria a cabeça de Satanás. O opressor do povo de Deus. Jesus viria e o esmagaria. Você acompanha? Quando você entende isso, você vê o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Você me entende? Graças a Deus, porque Deus faz isso. Deus nos protege. Deus diz, Noé, o dilúvio vem, eu quero destruir toda a terra. Constrói uma arca. O que é isso? Misericórdia por seu povo. Ele se tornou herdeiro da justiça. Ele creu no mesmo sangue que você e eu cremos. Ok, vamos para Gênesis. Ok? Ele era justo pela fé. Diz que ele era perfeito nas suas gerações. A palavra perfeito, infelizmente, diz perfeito aqui. Na outra versão, diz que a palavra perfeito é a palavra tamim, no hebraico, que quer dizer cordeiro para ser sacrificado. Significa que o cordeiro é sem mancha. O cordeiro não tem marcas. Se refere ao corpo físico de Noé, que não estava manchado com a marca dos anjos caídos. Em outras palavras, Noé era a única família pura na raça humana. Eles eram a última esperança que restava. E Deus os salvou na arca. Você pode entender isso? Você pode entender isso? A graça de Deus? Graças a Deus por preservar a raça humana. Amém? E aqui diz, Noé andava com Deus e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E de Sem, Cão e Jafé vieram todas as pessoas que vivem no mundo hoje. Você sabia que isso é cientificamente provado? Todas as raças vêm de um par, um homem e uma mulher. Seja você chinês, indiano ou qualquer outra raça, a Bíblia diz que Deus fez cada um de nós de um par, Adão e Eva. E é por isso que todos os cachorros do mundo, talvez sejam 200 variedades de cachorros do mundo, além do chacal e do lobo e dos outros, todos os cachorros do mundo vêm de um par de cachorros originalmente. Deus os trouxe a Noé e assim eles vieram a Noé na arca. Existe alguma coisa a respeito de animais que a ciência não pode explicar, mesmo nos dias de hoje. Como é que as aves migratórias do Ártico, bem como as borboletas, existe uma borboleta chamada Pintada Senhora, ok? E ela voa da Islândia, quando está muito frio, da Europa durante o inverno, ela voa milhares de milhas e vai até a África. Em algum lugar você pode vê-las todas. Durante o inverno elas vão se aquecer na África, norte da África. E depois desse tempo, escute, elas voltam voando, não as originais, mas as crias. Vão voltar, os pais morrem, os dias deles são contados, mas as crias voltam para o lugar exato de onde os pais vieram. As borboletas têm cérebro? Deus as conduz.
Dizem que é instinto migratório. Eles não querem reconhecer Deus. Eles dizem a mãe natureza. Que mãe natureza? Deus Pai. Eles dizem tudo, menos Deus. Os homens se declaram sábios, mas se tornaram loucos. Ok? Vamos lá. A terra estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida. Essa palavra corrompida é a mesma palavra destruída, a mesma palavra hebraica shakat. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu, shakat, os destruirei totalmente com a terra. Próximo versículo. Fazei para ti uma arca da madeira de gofer. Deus diz para Noé, aqui está a parte da graça e da misericórdia. Deus sempre prepara o seu povo antes da crise. Não esqueça, a arca foi ideia de Deus e não de Noé. Noé não disse, eu vou construir uma arca. Não. Foi Deus que teve a ideia. Vou enviar o dilúvio, faz para você uma arca, isso é graça. Uma arca de gofer. Essa seria a minha licença poética se eu houvesse sido consultado. Ok? Eu colocaria um pouquinho de humor aqui quando Deus diz para Noé. Noé pergunta, com que madeira eu construo? E Deus diz, madeira de golfe. Noé diz, madeira de golfe? O que é isso, Deus? Madeira de golfe? Qual tipo de madeira que o senhor quer que eu construa? Madeira de golfe. Tudo bem, Deus, estou construindo a arca, isso é legal, mas qual madeira? Deus diz, Noé, madeira de golfe. Ok, faze para ti uma arca. Isso é licença poética? Ok, glória a Deus. Faze para ti uma arca de madeira de golfe. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Cobre com betume. No hebraico é muito interessante. Betume, na verdade, é asfalto, mesmo que nós usamos para construir estradas. O piche é grudento, era super cola usada para colar as madeiras da arca. No próximo programa, Deus não quer que você se ocupe com toda a destruição e a corrupção do mundo. Ele quer que olhemos para cima, sempre para Ele. Nós devemos manter nossos olhos nele, Ele provê para nós. Não existe outra forma, exceto através de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. João 10, eu sou a porta. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.